Oi. Vamos agora. Fico assim. Oi. Tô olhando de pertinho aqui pra decidir se eu... Toda live eu faço sem filtro. Continuo sem filtro hoje. Hoje eu tô me sentindo estranha. Não sei se eu fico sem. Mas bora sem, porque live eu gosto sem. Bora dar as caras. Boa noite! Ai, hoje eu vou dar uma relaxada, vou dar uma olhada pra ver quem vai entrando. Toda vez eu já vou direto pra conversar. Oi, boa noite. Mas sem delongas, que eu não gosto de demora. Tô preguiça de demora. Boa noite! Vocês estão bem? Bora lá. Então, é sem filtro mesmo, olha lá, sem filtro, por favor. Sempre, toda live é sem filtro. Hoje eu tô me sentindo estranha, mas bora sem. Vamos falar de traço assim, né? Vamos já jogar a cara. Toda vez, antes de a gente começar, a gente faz um alinhamento, tá bom? Sobre o nosso papo. Hoje, o que eu gostaria? Como eu preciso de saber se tá compreensível o assunto, então eu gostaria que vocês dividissem assim comigo. Quando eu perguntasse assim, tá dando para entender? Eu gostaria muito que o assunto, vou evitar palavras formais, eu vou traduzir assim para nossa língua, para a gente entender. Então, conforme eu for perguntando, se vocês puderem ir confirmando para mim, né? Tá dando? Tá legal, tá dando para entender, tá bom? Eu agradeço hoje, tá certo? Então vamos lá? Então tá bom, bora lá. Traços. Hoje a gente vai dar aquela esclarecida sobre traços, certo? Depois da live de hoje, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entende mais. Vamos lá. Tudo começou de uma forma... Vou dar aquele resumido de Freud aqui bem rapidinho, tá bom? Freud entendeu, quando ele estava fazendo os atendimentos dele, que ele é o pai da psicanálise, né? Ele entendeu que existia um padrão no atendimento dele. Ele viu assim, toda pessoa fofinha chora, toda pessoa ossuda é quieta, quer ficar caladinho. Toda pessoa... Ele entendeu, ele viu que existia um padrão. E aí ele foi pesquisar esse padrão. Será que era coisa da cabeça dele? Pessoas ter um formato de corpo e se comportarem igual. A outra pessoa ter um formato de corpo e se comportar igual. Quando ele pesquisou, ele foi para a ciência, ele foi pesquisar. Ele viu que não era uma coincidência, ou não era uma percepção só dele. Existe uma ciência, existe uma explicação científica para isso. Então vamos lá, agora a gente vai entender sobre traços, como que se forma, para a gente entender que realmente é ciência. Isso aqui não é estudo de fulano, não é teoria de acordo com fulano, não. Isso aqui é ciência, certo? Então vamos lá. O que ele estudou e trouxe pra gente esse conhecimento, e na psicologia esse conhecimento ele tá lá até hoje para quem faz faculdade de psicologia. A criança, o bebezinho, certo? O feto lá, o bebezinho, o embrião, vamos usar assim a expressão embrião, com 2 semanas de vida, talvez a mamãe nem saiba ainda que ele tá lá dentro com 2 semanas de vida, se forma o sistema nervoso daquele embrião. Cada órgão tem um tempo, né? Dizem até que o pulmão é um dos últimos lá, né? Então, o sistema nervoso do embriãozinho é na 2ª semana. E a mentezinha do embriãozinho, vamos falar do embriãozinho, para você ver como tudo se forma lá no início. A mente desse embrião, desse ser que está começando a vida, ainda, para a gente entender, vamos falar na nossa língua assim, para a gente entender, vamos imaginar que ele seja um campo verde gramado. Imagine aí a mentezinha, é um campo verde, gramado, verdinho, tá limpo, não tem informação nenhuma, certo? Aí esse bebezinho com 2 semanas de vida se forma o sistema nervoso. Quem lembra de uma fotinha aí, anatomia do sistema nervoso de uma pessoa, onde começa, aonde termina? Isso, então com 2 semanas de vida começa esse sistema nervoso. A partir daí, toda percepção que essa pessoinha, esse embrião tiver,
o sistema nervoso capta. Ele armazena como ele entende. Aí vamos entender. Vamos começar lá a entender. Na barriga da mamãe, esse embrião, ele não sabe do mundo externo. Ele não sabe porque a mãe dele chorou, porque a mãe dele gritou, porque a mãe dele sorriu. Ele não sabe. Mas ele teve uma percepção. Essa primeira fase eu vou explicar assim, bem detalhado, porque nas outras eu consigo dar uma passada mais rápida. Mas para a gente entender como que se forma esse traço, como que se forma esse comportamento na pessoa, tá? Então vou usar bastante esse primeiro aqui para a gente entender como se forma, para ver a ciência na coisa. Aí todos os outros a gente já vai passando de forma mais rápida. Mas o como, nós vamos caprichar nesse aqui. Então vamos lá. Freud descobriu que são 5 fases que a criança tem essa percepção emocional que forma o comportamento dela. Aí ele dividiu essas 5 fases e deu nomes para ela, certo? A primeira fase, vamos voltar lá na barriga. Então vamos lá, esse bebezinho com 2 semaninhas de vida está na barriga da mamãe, que é a fase esquizoide. Olha o nome que ele deu, é uma nomenclatura, mas ele deu esse nome, então vamos aceitar. O bebezinho não conhece o mundo externo, ele não sabe os porquês. Mas imagine ele estar lá dentro e essa mamãe, 2 semanas de vida, sistema nervoso, certo? Aí essa mamãe descobre essa gravidez, lá com as 4 semanas de vida. Ele já tem percepções emocionais, que começou com a 2ª semana. Como essa mulher reagiu a saber a gravidez? Ela pulou de felicidade? Esse bebê sentiu. Ela ficou preocupada. Poxa vida, eu tô desempregada. Ela contou pro papai, o papai brigou. Você não se cuidou. Como essa mulher reagiu? Como essa mulher reagiu? Este bebezinho acaba de ter uma percepção emocional. Ele não sabe o que está acontecendo lá fora. Ele só entende do mundinho dele lá dentro. Só que ele acaba de ter uma percepção de rejeição. Ele não foi rejeitado. Talvez essa mulher só ficou triste, só ficou preocupada, só ficou com medo. É natural, não é? Mas esse bebezinho acaba de ter a primeira percepção emocional dele. Talvez ele... Não me querem aqui, tô rejeitado. Então, lembra do cérebrozinho desse bebezinho que ainda era um campo verde, um gramado verde, certo? Um gramadinho verde, vamos lá. Só que na primeira fase, ele já recebeu uma risca, uma marcação, um medinho de rejeição. Vocês já viram um campo verde? Que aí tem que dar a volta bem grande para sair em outro lugar, mas as pessoas não querem dar a volta, aí elas ficam passando ali no meio. Aí com a quantidade de pessoas que ficam passando naquele meio do verde, aí o que acontece com aquela areazinha que as pessoas ficam passando? Não fica careca? Não fica no barro? E não fica aquela marca, aquela risca de pé? Olha, todo mundo tá cortando o caminho por aqui. Vamos trazer isso para a mente desse bebê. Então, o que era um campo verde, agora... Nesta fase, recebeu uma marca, que é o medo da rejeição. Não necessariamente essa mãe precisou de estar rejeitando ele. Ele só teve a percepção emocional. Então vamos lá, mas ele vai ficar 9, 10 meses dentro dessa barriga, não é? 10 meses, 9 é que 9 inteiros, né? Tem bebês que ficam 9 inteiros, 41 semanas. Então, ele já recebeu essa marca. Aí vamos supor que essa mulher toma um susto na rua, ela é quase atropelada, ela passa um susto de um exame médico que deu errado. Cada vez que essa mamãe tem uma reação emocional lá no mundo externo, esse útero que era cheio de líquido, folgadinho, aperta. A mãe ficou com medo, a mãe ficou preocupada, a mãe tomou um susto, esse útero fica apertadinho. Já viram mulheres grávidas falar assim... eu tomei um susto, minha barriga não quer mais mexer, vai até no médico porque a barriga já tá dura, não sei quantas horas. Não acontece isso? Então, esse bebezinho que recebeu essa marquinha da rejeição, cada vez que a mamãe tem qualquer emoção lá fora, ele pode ter mais uma percepção de, tá vendo? Tava folgado, aqui tava bom de nadar, agora tá apertado. Então,
eu sinto que estou sendo rejeitado. Ele tem uma percepção emocional de rejeição. Não me querem aqui. E como que ele reage? Porque quem manda essa informação, lembra, é o sistema nervoso. Manda essa informação. O bebezinho ainda é mais só cérebro. Não é assim? Não é até feio assim? Só a cabecinha, aquele negócio, aqueles rabinhos feios, né? Então vamos lá. A energia dele tá aqui, ó, só no pensamento ainda. Então, ele tendo a percepção de rejeição, ele manda essa informação. Não me querem aqui. Então eu vou fazer de tudo para não incomodar. Como que funciona a cabeça do esquizoide? Como é o corpo do esquizoide? Magrelinho, pequenininho. E ele faz o que com o ombro? Pode ir uma pessoa que é bem esquizoidinho, o ombrinho chega e faz assim, como quem quer se esconder. Ele faz de tudo para não incomodar. Então ele é aquele jovem que fica dentro do quarto, que fala pouco, que responde sim ou não, ok ou joia, fala pouco, porque ele faz de tudo para não incomodar, porque o medo dele é o qual? O da rejeição. E leva isso para a vida adulta. Ele é aquele adulto que, sabe, já viram magro de ruim? Come, mas o corpo dele recebeu a informação que é para ele não incomodar. Então ele continua pequeno, magrinho, ossinho para fora, talvez mais a cabeça, você vê bastante esquizoide, mas cabeça longa, os olhos grandes, esquizoide. Vou me esconder, tenho medo de ser rejeitado, falo pouco, por isso que ele age assim. Aqui estamos falando desse primeiro traço mielinizado. Então ele recebeu uma percepção emocional, ou seja, um caminho neural, expliquei da grama? Um caminho neural aqui, uma marca. E ele vai levar essa marca para a vida dele. Mas teve bebês que teve essa percepção emocional. E teve bebês que não, que talvez não recebeu tanto dessa marca aqui. Mas aí, vamos para uma segunda fase? A segunda fase, Freud chamou de oral, certo? A fase oral. Qual é essa fase oral? É quando o bebê começa a mamar. Então o bebê começou a mamar. Então lembra o campinho, a mente dele ainda é um campo verde, ele ainda só recebeu a informação neural do esquizoide. Teve bebês que recebeu, porque talvez a mamãe teve bastante emoção lá do lado de fora e ele recebeu teve uma percepção emocional de rejeição. Teve pessoas que podem ter bastante dessa marca aqui, como outros não, certo? Segunda fase, a oral. Como que se forma essa fase oral? O bebezinho começou a mamar, certo? O bebezinho tá lá mamando. E ele, o bebê sabe dizer para mamãe, mamãe, a fralda está apertada. Mamãe, o travesseiro tá doendo, eu tô com frio, lá na barriga era quentinho, agora aqui fora eu tô com frio, eu quero colinho. O bebê não sabe dizer. Como que ele informa? Como que ele fala para a mãe dele o que ele quer? Chorando. Não é assim? Então o bebê chora para passar uma informação para a pessoa que está cuidando dele, para a mamãe, para a vovó, para o papai, para quem estiver cuidando dele. Ele chora para passar essa informação. Só que aí, o que normalmente uma mamãe, que é a mamãe que sabe, faz quando um bebê chora? Qual é a primeira coisa que a gente faz, gente? A gente quer parar, fazer essa criança parar de chorar, não é? Ah, tadinho, tá chorando, deve ser fome. Normalmente a gente tampa o choro dessa criança com algo na boca, com o peito, com a mamadeira, com a chupeta, com a bolacha de maisena, com uma bolacha de água e sal, aí vai do tamanho dele. Então, vamos entender o funcionamento aqui do oral? O oral está chorando, pedindo algo. Ele tem uma necessidade a ser atendida. Talvez é a fraldinha que está apertada, ou talvez ele seja com frio, mas ele não sabe dizer o que é a necessidade dele. Então ele chora. E aí a outra pessoa que está cuidando dele, que tem que atender a necessidade dele, faz o quê? Tampa o choro dele com algo na boca. Entendeu? Então vamos trazer isso para a vida adulta. Aí a criança, esse bebezinho, acaba de receber essa marca, lembra do campo verde?
sem marca, mas ele acaba de receber essa marca agora, nessa fase oral. Fui abandonado. Não atenderam a minha necessidade. Não me entendem. Ninguém me entende. Aí ele bota a boca para chorar no mundo e tampa o choro dele com algo na boca. Vamos trazer para a vida adulta? É a pessoa que do nada fica, sente uma necessidade de algo. O que você tem, fulana? Não sei dizer, mas o que eu posso fazer por você? Não sei. E ela sente vontade de chorar. Só que aí pode ser que ela não chore, né? Fica com vergonha, porque eu não sei o que ela, às vezes tem crença, corrigiram ela por chorar. Aí como que ela lida com essa emoção dela, de não saber o que ela tá sentindo, só tá sentindo aquele vazio, a necessidade dela não tá sendo atendida. Como que ela atende essa necessidade emocional? O que vocês fazem em casa quando estão tristes ou quando tá com aquela angústia? Ataca a geladeira primeiro? O armário? Procura um doce? Por isso. Porque nessa fase oral foi assim que a gente aprendeu a atender a nossa necessidade. Tapando o choro com algo na boca. Ou tem pessoas que roem bastante a unha, a tampa da caneta, o que tá mais fácil. O cabelo, tem gente que põe, tá com aquela angústia fazendo a prova, acaba com a tampa da caneta. Acaba com o cabelo. Já peguei casos de pessoas que comiam tanto cabelo, de tanto que ela tava no oral na dor. Entende? Mas também pode ter um outro padrão. Pode ser que esse bebezinho, ele teve a percepção emocional dele diferente. Ele chorou pedindo para mamar, pedindo, sei lá, para a necessidade dele ser atendida, certo? Mas a mamãe não tem só ele de filho. A mamãe tem outros filhos. Aí, às vezes, na hora que ele chorou pedindo, a mamãe estava tomando um banho. A mamãe estava comendo. A mamãe estava cuidando do irmãozinho dele. E aí ele chora e ninguém vai lá atender ele. Então, mais uma vez, ele teve uma percepção emocional. Fui abandonado mesmo, tá vendo? Ninguém me atende. Ninguém atende a minha necessidade. Então, algo que foi marcado nele, aquela dorzinha, acho que fui abandonado. Quanto mais acontecer percepções assim, mais fica mielinizado. A gente usa a expressão que foi mielinizado. Para ficar mais fácil a gente entender, fica formado aquele traço. Quanto mais percepção emocional aquele bebê teve naquela fase. Então, ele recebeu agora mais uma formação de mais um traço de caráter. Então, como que o oral lida com isso? Como que é o oral? Como esse bebezinho lida com essa situação lá dele? Ele entende que chorando ele não é atendido? Não tem bebê... Aí eles são espertinhos, né? Como é que eles são atendidos? Eles são bem simpáticos, né? Quando você pega um bebê bem gostosinho, bem fofinho, sorrindo pra você, aí você logo já, vem cá, você já quer pegar o bebezinho, né? Assim, um bebê bem fofo que tá no colo de alguém, o outro pega, o outro pega. Você já foi em algum lugar que tem um bebê bem fofo, passa na mão de todo mundo? Todo mundo quer pegar? Então vamos trazer isso pra vida adulta. Como que o oral lida com essa dor do abandono? Sendo simpática, sendo sorridente, esse sorriso grande. Porque assim ele nunca vai ser abandonado, vai sempre ter alguém que vai olhar pro sorriso dele e vai querer conversar com ele. Esse é o oral, entende? Deu para entender como que se forma o traço oral? Essa linha neural que ele recebeu? Certo? Como eu pedi no alinhamento, tá dando para entender? Eu tô tentando trazer assim para nossa língua aqui atual, tá dando para entender? Deu para entender aqui o esquizoide, como foi formado, como ele reage hoje, o oral, como foi formado e como ele reage hoje? Tá dando para entender? Sim? Então a gente pode dar continuidade? Deu para entender exatamente a mente verdinha, as marcações? Deu, não deu? Mas aí vai ficar gravado, é só reassistir que a gente tem. Beleza. Vamos para mais um, porque eu gostaria de passar tanta informação para vocês hoje que eu vou... Vamos lá. Qualquer coisa depois reassiste. Vamos para mais uma fase. A terceira fase, que é conhecida como psicopata, que não tem nada a ver com a doença, tá? Uma nomenclatura para essa fase. Essa fase é quando a criança começa a ter as primeiras interações dela. Ela começa a falar.
É tão bonitinho quando a criança começa a interagir, não é? E começa a falar, aí a mamãe quer mostrar pra todo mundo, não é assim? Aí chega um tio, ai, fala, mostra pra ele, filho, que mamãe vai dar um doce pra vocês, fala ônibus pra ele. A criança aprendeu a falar a palavra ônibus, né? Vamos supor. Aí a criança chega o tio, a criança fala ônibus, aí todo mundo, ai, que lindo, ai, ele é lindo, toma um doce, abraça e beija e parabeniza ele. Aí ele fala de novo pro vizinho, pro primo, pro tio, pra todo adulto que chega. Então, quanto ele tá dando, ele é elogiado, ele ganha beijo, ele ganha presente, ele ganha doce, sei lá. Mas chega uma hora que a criança já tá de saco cheio de falar ônibus o dia inteiro. Aí a criança não quer falar mais. Ela simplesmente não fala mais, certo? Aí o que o adulto, sem perceber, né, faz? Ah, você é feio. Não fala mais com ele não, vó. Fala com ele não que ele é feio. Ele não quer falar ônibus. A criança acaba de receber uma mielinização de manipulação. Ah, então eu só sirvo se eu der algo. Se eu for bom em fazer algo, eu recebo de volta. Se eu não fizer, eu não recebo. Então, a vida é uma manipulação. Então, quem vai mandar agora nessa manipulação sou eu. Aí ele usa isso a favor dele. Quando ele quer ganhar qualquer coisa, o que essa criança faz? Ai, mamãe, você tá tão linda hoje. Porque ele sabe que ele consegue aquilo. Entende? Assim se forma o traço psicopata. Então, é aquele traço que a gente falou do corpinho do esquizoide, do oral. É aquele traço grande, né? Mamãe, você é tão linda. Ele cresce. Ele é grande aqui. Ele tem um sorriso assim, sabe, de ladinho, porque é pra te encantar, porque ele entendeu que é assim que ele ganha algo em troca, entende? Então, ele recebeu a marquinha aqui da manipulação, naquela mentezinha dele lá que antes era limpa, já temos aqui uma terceira marquinha, certo? E toda essa fase da psicopatia que ele tiver percepções de manipulação, imagine, por exemplo, os pais oferecer algo a ele, olha, se você se comportar lá na casa de fulano, a mãe te leva a tomar sorvete. E aí essa mãe esquece e não leva. Então, toda vez que essa criança tiver uma percepção de manipulação, está riscando, ou seja, deixando uma marca, vamos por cicatriz, porque fica marcado, né? Cicatriz não fica marcado? Então fica uma marca ainda maior naquela fase. Entende que às vezes a pessoa só recebe o risco da dor, mas não tem mais percepção emocional? A gente vai falar bastante disso lá no final, mas lembra disso do que eu tô falando. Então, quanto mais percepção emocional a criança tiver naquela mesma fase, mais fica marcado naquela criança aquela fase, certo? Estamos entendidos do psicopata, da psicopatia. Vamos para mais uma. A quarta fase, ela é conhecida como o masoquista, tá bom? Também não é a doença, tá? É só uma nomenclatura. O masoquista é a fase do desfraude. Então, essa criança agora vai sair das fraldas, certo? Já tá só marcadinho esses três. Aí ele começa a sair das fraldas. Quando ele começa a sair das fraldas, quantas vezes ele erra o xixi e o cocô no lugar até ele acertar, só fazendo banheiro? Gente, um monte, não é assim? Quem é mãe que sabe? Até chegar a fazer só no banheiro, sujou uns, não sei quantas calcinhas. No calor a gente já nem põe calça, né? A gente já deixa a criança só de calcinha, tanto que a criança erra, certo? É normal. Mas aí vamos ver como é que se mieliniza o masoquinha, o masoca. A criança foi lá e fez errado, fez um xixi na roupa. Aí o irmãozinho grita, a casa tá cheia, o irmãozinho grita, mãe, o Joãozinho fez xixi na roupa. Aí aquela criança que tava mijando, ele prende na hora, chega o bumbumzinho, fica trancado pra dentro. Errei. Esperavam que eu acertasse, mas eu errei. Ai, que vergonha que passou, ainda falou isso na frente de todo mundo. Me corrigiu ainda na frente de todo mundo. A criança acaba de ter uma percepção emocional de que falhou e ainda foi exposto na frente dos outros. Que humilhação!
Entendeu? Temos aqui uma criança com uma formação do traço masoquista. Então, cada vez que essa criança, durante toda a fase dela do desfraude, cada criança leva um tempo para desfraudar, ela ter a percepção emocional de que foi humilhado, um dia na rua, fez sem querer, e aí a mãe, ai, você só faz errado, olha, sujou de novo, eu tô cansada de você sujando. A criança mais uma vez vai recebendo aquela marcaçãozinha de humilhação, de que deveria ter acertado. Então essa criança se tranca, não é assim? Quando você tá, se você estiver todo feliz fazendo qualquer coisa e alguém te corrige, se tranca. Então vamos trazer isso para a vida adulta, como é que reage, como é o corpo, como reage o masoca na vida adulta. É aquela boca trancada, aquele sorriso que é assim, não consegue sorrir grande, porque ele é trancado. O bumbumzinho é bem pra dentro, sabe? É trancado mesmo. Já viu aquela pessoa que o bumbumzinho vem bem lá pra dentro mesmo? Bem no orifíciozinho onde fiz merda. É bem pra dentro. É aquela pessoa que é quadradinha mesmo, porque ele teve essa postura. Errei, fui humilhado. Aí ele fica paralisado, morrendo de vergonha. Certo? E aí, na vida adulta, ele morre de medo de errar mais uma vez. Então, ele não experimenta a vida. Ele morre de medo de dar errado, ele morre de medo de mudanças. O masoca é aquele que tem que mudar alguma coisa, ele tem que olhar todos os detalhes para não esquecer de nada. Porque, tipo assim, na mente dele, do masoca, dessa vez não pode dar errado. Dessa vez eu não posso errar. Porque na mente do masoca, ele acredita que as pessoas esperam que ele acerte. Se você já ouviu, por exemplo, um masoca palestrar, eles pedem desculpa toda hora. Ele errou uma letra, uma língua, um não sei o que. Ai, gente, desculpa. Ai, gente, desculpa que eu tô demorando de abrir. Ele pede desculpa toda hora, porque na mente, assim, na mente do masoca, as pessoas esperam que ele acerte. Aí eles têm essa vida pesada de que não pode errar. De qualquer coisa é humilhante para eles. Aí se trancam. Não abrem a vida deles para ninguém, não conta. Não abre, que morre de medo de ser humilhado. Deu para entender como se forma o traço do masoquista? Tá dando para entender? Se tá dando, bora pro último traço de como se forma, tá? Muita calma nessa hora. Vamos para o último, como se forma? Então vamos lá. Tô acreditando em vocês, hein? Vamos lá para o último. Então vamos lá, voltar. Quem for reassistir de novo vai entender aqui quando a gente falar. O campo neural da criança, que antes era aquele verdinho, limpinho, agora recebeu 4 caminhos neurais, certo? Dos 4 traços. Falta mais um. Essa última fase é a fase da sexualidade da criança, mas não a sexualidade que passa na mente de algumas pessoas. É só quando a criança entende que existe menininho e menininha, cachorrinho, cachorrinha. Ah, meu titio tem uma titia, minha vovó tem um vovô. Todo mundo tem um par. Então, eu também tenho que ter um par. Quem é o primeiro par da menininha? É o papai dela. Ou a figura, quem ela tenha como uma figura masculina, tá bom? Porque foi criada às vezes com o vovô, com o titio. A figura que ela tem masculina. E quem é o primeiro par do menininho? A mamãe. Ou a figura que ele tenha como feminino. Então, o que essa criança agora ele vai fazer? Naquela fase lá dos 5 anos, né? O que essa criança faz? Ela quer chamar a atenção do quem ela escolheu para ser o par. Então, acho que somos todas mulheres aqui hoje, depois reassistindo, assistem uns homens também, que depois eles falam comigo, mas acho que aqui hoje só mulheres. Então vamos lá. Então a menininha escolhe lá o par dela, é o pai dela. O pai dela, o papai dela é o primeiro par dela. Aí esse papai ainda chama ela de princesa. Ele chega do trabalho, vem aqui, princesa do papai. Ah, essa rigidazinha, o nome dessa fase é rigidez, tá? Essa rigidazinha fica feliz da vida porque é escolhida pelo papai, certo? Mas aí, vamos às percepções emocionais? Esse pai não pode o tempo todo estar com essa criança. Ele tem que sair para trabalhar.
Ele tem que dar atenção para a mulher dele, que afinal a mulher dele é a prioridade dele. Esse pai tem que educar, tem que dizer não. Então, cada vez que essa menininha que quis a atenção desse pai e o pai não dá a atenção que ela quer, essa criança se sente trocada, excluída ou não escolhida. Meu papai escolheu a mamãe. Eu que sou a princesinha dele, por que ele dorme no quarto com a minha mamãe e não dorme comigo? Ela acaba de ser mielinizada como rígida. Medo de ser trocada, medo de não ser escolhida, de não ser boa o suficiente para ser escolhida, certo? Vamos trazer isso para a vida adulta com o primeiro corpo, vamos lá. Como que é o corpinho então da rígida? Como ela quer chamar a atenção do sexo oposto do papai até então, não tem maldade nenhuma aqui, certo? Não tem maldade nenhuma aqui. O papai é só o par dela, assim como a mamãe é o par do menininho, do rígido, certo? Como quer chamar atenção, tudo que ela vai fazer é gracioso, quer fazer bem feitinho. O corpo dela se mieliniza para chamar atenção, então os olhos brilham, o rosto é harmonioso, o corpo é harmonioso, as pernas são harmoniosas, porque na mielinização da rigidez, dessa vez ela tem que ser vista, ser escolhida. Vamos imaginar que na mente da rígida é como se ela estivesse no meio de várias outras, várias lá, a gente tá lá em um monte. Dessa vez ela tem que chamar mais atenção, ela tem que ser notada, ser escolhida dessa vez. Por isso que na vida adulta a rígida é perfeccionista, se cobra demais, se não tá bom, não quer fazer, prefere não fazer do que não ser escolhida. Se a amiga escolheu a outra para tomar café, ela já se sente excluída. Entende? Porque ela foi mielinizada para ser escolhida dessa vez. Dessa vez tem que dar certo, dessa vez eu tenho que ser escolhida. Aí temos aqui uma criança, uma menininha que tem bastante marca. Quanto mais percepções emocionais ela tiver aí, certo? Ela é mielinizada na rigidez. Deu para entender como que se formou os 5 traços? Por que cada um tem um formato de corpo e um comportamento diferente? O sistema nervoso da criança, daquele feto que não começou lá na barriga, ou da criança, manda a informação de acordo com a percepção emocional daquela criança. Ela ainda não entende as coisas, ela não entende que ela não está sendo rejeitada, que ela não está sendo abandonada, que o papai tem que dormir com a mamãe, ela não entende. Então ela tem uma percepção emocional e essa percepção emocional fica mielinizado naquele campo, no hipocampo dela, certo? Na mentezinha dela, porque é o sistema nervoso que faz isso, que manda essa informação. E aí forma-se o traço dela, o comportamento dela. E o corpo se adequa como a mente pensa. A mente pensou, o corpo se adequou. Deu para entender como que se formam os 5 traços? Tudo certinho até aqui? Tudo certinho? Nada difícil, né? Facinho, né? Mas aí vamos lá. Então tá bom, Joana. Todo mundo passou pelas 5 fases, então todo mundo tem os 5 traços, certo? Certo. Eu passei pelas 5 fases, todo mundo, não teve como ninguém pular, ninguém, a não ser que você foi feito em laboratório, você não foi, certo? Não foi. Então todo mundo passou pelos 5 traços, todo mundo tem os 5. Mas, como que então tem gente que é mais rígido, tem gente que é mais oral, tem gente que é mais masoca, tem gente que é mais... Lembra da percepção emocional? Então, aquela fase que aquela criança teve mais percepção emocional, mais para ela, vamos dizer assim, foi mais difícil na mente da criança, é aonde ficou mais mielinizado aquele traço nela. Então, aquele comportamento nela vai gritar, vai falar mais alto. Lembra do início que eu falei que a mentezinha era como se fosse um campo verdinho sem informação? Agora, mas não.
Agora, essa criança já tem uma mente com informações do comportamento dela. Até os 7 anos, ela já se formou o comportamento dela, a personalidade dela. A criança forma essa personalidade dela aos 7 anos. Tanto que, sabe a moleira de criança? Fecha com 7 anos, né? Engraçado. Coincidência? Não, não é coincidência, é ciência. Então, vamos lá. Então, agora, essa criança tem informação. Ela já tem um comportamento. Ela já tem uma personalidade. Certo? Até esses 7 anos. Certinho? Mas aí, o corpinho dela já se adequou de acordo com o traço que ela recebeu mais mielinização. Perceberam que não necessariamente foi culpa da mamãe ou do papai? Foi culpa da mamãe e do papai a criança ter a percepção da rejeição? Não. A criança só não entendia o mundo externo. Foi culpa da mamãe, do papai, do vovô, da vovó, do tio, quem cuidou da criança, né? Quem criou a criança? Dessa criança ter medo do abandono, ter medo da manipulação, da humilhação, ou de ser trocada? Não necessariamente. Às vezes a gente pega pessoas, eu já peguei pessoas que falam assim, Joana, não, mas eu não entendo porque eu sou assim. A minha infância foi maravilhosa. Foi mesmo. Porque você só teve percepções emocionais de acordo com a sua idade. E tá tudo bem. Nem sempre foi culpa da mamãe. Mas sim, infelizmente, nós temos os casos que são minorias graças, que sim, por exemplo, essa rejeição foi talvez uma tentativa de aborto de verdade. Esse abandono foi realmente um abandono lá no cestinho, não sei. Entende? Sim, existiram os casos. Teve aqui aquela casa com muito grito, com muita crítica, tudo que você faz errado. Vocês já viram, às vezes, na rua, no ônibus, uma criança fazer qualquer coisa, a mãe, seu burro, e taca a mão na cabeça da criança? Então, sim, existem os casos traumáticos, vamos dizer assim, certo? Mas não necessariamente. A grande, gente, 99%, 90%, vamos por aí, 95%, não, foi só a percepção emocional daquela criança. E naquela fase que a criança teve mais percepção emocional, se criou a personalidade dela. Por isso que faz diferença você saber como você funciona. Você ter um gráfico, você saber quantos por cento você tem de cada fase. Porque aí você vai saber qual foi a fase que foi mais difícil para você emocionalmente falando. Então é um traço que você tem mais, certo? A gente não vai se apegar a número. Gente, tem alguma importância? Eu, por exemplo, eu tenho 35 desse aqui, certo? Que diferença faz? Não, o número é número. Mas para eu me conhecer, até eu me entender, até eu fazer as mudanças, o movimento na minha vida, eu saber esse número faz toda a diferença. Que é sobre isso que a gente vai conversar agora, certo? Vamos raciocinar. Temos 5 traços, certo? 5 personas. 5 personas. Se a gente fosse dividir por inteiro isso aqui, daria 20 para cada, né? 20, 40, 60, 80, 100, certo? E existem pessoas que são assim, sabe? Bem distribuídas. A gente chama de gráfico distribuído. Você imagina como é a cabeça dessa pessoa distribuída? Ora ela tem esse medo, ora isso, ora isso, ora isso, ora isso. Ora ela funciona com isso, ora ela funciona com isso, ora... Essa pessoa, ela pensa que ela tem problema sério, ela pensa que ela tem depressão, ela pensa que ela tem bipolaridade, ela pensa que ela tem TDAH. Ai, Joana, eu devo ter TDAH. Não, não tem nada, Flor. Você só é uma pessoa de gráfico distribuído. Aí quando ela faz análise, que ela entende que ela tem 20 e pouquinho desse, 18 desse, 20 e pouquinho desse, 18 desse, 19 desse, você tira um peso da cabeça dessa pessoa, da mente dessa pessoa, da vida dessa pessoa. Vocês conseguem imaginar uma pessoa assim? Que se acha bipolar, que se acha que tinha um problema emocional sério, que ninguém, nem ela se entende, ela chora demais, ora ela fica nervosa, ora ela perde a raiva, ora ela quer se recluir, ora ela quer gente, ora ela não quer. Vocês imaginam como é a mente dessa pessoa? Essa pessoa chegar lá aos 40 anos assim, sem saber quem ela é, por que ela age assim? Às vezes já tá até tomando remédio, porque vai no psiquiatra, o psiquiatra fala assim, o quê? Nada contra, tá? Existem muitos casos que a gente precisa de psiquiatra. O psiquiatra é um médico tão bom quanto qualquer um outro, tá? Mas existem os casos de pessoas que vão lá assim, só porque não se conhecem e estão tomando remédio. Ah, porque é muito estresse, porque é border, não sei o quê, porque não sei o quê, vários títulos que recebe, entende? E aí, quando faz análise, vê que não precisa de estar tomando remédio.
é só falta de se conhecer, é falta de autoconhecimento. Deu para entender a importância da gente se conhecer? Para a gente entender mais a importância de se conhecer, eu queria dar uns exemplos aqui. Vamos pegar um exemplo de uma mãe? Vamos pegar um exemplo. Vou pegar eu aqui, porque eu sou uma mãe, né? Já fui muito doida. Hoje eu sou só meio. Vamos lá, vamos pegar um exemplo de uma mãe. Vamos supor, eu, né? Uma mãe, não vou pôr eu não, tá? Eu não. Uma outra mãe qualquer, uma outra mãe doida aí, certo? Outra mãe aí. Uma mãe, lá ela tem os traços dela. Aí vamos supor que essa mãe, ela é bastante rígida, porque ela recebeu bastante percepção, então ela é 35% rígida e ela é 30% masoca. Vamos pegar uma mãe assim, rígida, masoca? Como que vai ser essa mãe? Ela vai ser, essa aqui não tem medo de errar, e essa aqui não quer ser escolhida dessa vez, não é perfeccionista. Essa é aquela mãe que quer limpar a casa todo tempo, que não deixa essa criança suja por nada, porque morre de medo de alguém julgar ela. Ah, você não cuida dessa criança direito, essa criança tá suja, olha o nariz dela. Essa mulher, ela vive de paranoia, de que tem que limpar a casa, de que a criança tem que estar limpa, de que se o marido chegar até a hora e a janta não estiver pronta. Essa mulher fica cansada, cansa só de pensar na coitada, não se entender e saber por que ela tem esse padrão. Entender que ela precisa e ela pode melhorar isso, certo? Isso aqui não define ela. Ela ser bastante rígida e masoca não define ela, gente. Sabe por que não? Porque nós não somos animais. Nós não somos uma árvore que não muda de lugar, que precisa de licença da prefeitura. Eu encontrei um aqui, já temos o nome dessa moça, Dani. É isso aí, garota, tá tudo bem, tá? Nós não somos animais, a gente não vive por instinto. Animal sim, animais sim, porque animais assim, o peixe nasceu para viver na água, a ave nasceu para voar. Mas nós não, nós somos seres humanos, nós somos feitos à imagem do Criador. Então você tá entendendo a capacidade que a gente tem? Então vamos supor que está, beleza, eu sou uma rígida masoca, vamos supor, certo? Fui mielinizada aqui, tive muita percepção emocional e tenho bastante desses dois traços aqui, me predomina. Mas aí se eu me conheço, eu posso melhorar onde preciso. Por que eu tenho tanta insegurança? Por que eu tenho tanta mania de limpeza? Por que eu corrijo tudo? Vamos melhorar isso aqui? Vamos fazer exercício para melhorar? Vamos entrar num processo de melhorar e deixar a vida mais leve? Entende que dá para melhorar isso? A gente tem capacidade. Quer ver outro exemplo? A gente fala assim que o bom vendedor é os orais e os psicopatas, né? Porque esse aqui, o oral, não tem vergonha, dá um sorriso, já fala, e fala bastante, então vende a roda. O psicopata também, ele manipula, então, opa, eu que vou colocar a situação aqui, quer ver que ele vai comprar rapidinho? Que ele sabe vender, ele faz aquele sorriso de lado, assim, de cofap dele, né? Então são dois vendedores nato, vamos usar essa expressão. Vendedores nato, porque é da natureza dele. Eles sabem conversar, eles são comunicativos, eles negociam. Boa noite. Certo? Então, eles são vendedores natos. Isso quer dizer que quando eu fizer uma análise de uma pessoa e ela for esquizoide, ou ela for masoca, ela for qualquer outro traço, eu vou ter que falar para ela assim, você tem que sair desse emprego, porque esse emprego é quem se dá bem com venda, é só oral e psicopata. Não, é lógico que eu não posso fazer isso. Jamais eu vou fazer isso. Se você já ouviu isso de um analista, você, pelo amor de Deus, anuncia esse analista, por favor. Ele jamais pode dizer isso. Você não é boa nisso. Você não dá para fazer isso. Muda de emprego, sai da casa. Não pode. De novo, não temos instintos. Somos seres humanos capacitados. A diferença aqui é o quê? Um oral e um psico vai fazer isso de forma nata, né? Ele faz isso de olho fechado. E amanhã eu tenho uma meta de 10 vendas. Ele dorme. E acorda facinho. No dia seguinte faz as 10 vendas dele. Um outro traço, não. Vamos pegar o masoca, já que eu já peguei o masoca pra Cristo aqui hoje. O masoca já não. Se o masoca é vendedor e ele sabe que ele tem uma meta de 10 vendas, ele vai ter que se preparar antes. Só isso. Ele vai falar, opa, deixa eu ver aqui na internet como eu faço para vender. Ah, dou um sorriso. Ah, eu posso falar bom dia. Ele se prepara antes. E ele vai se tornar tão capacitado quanto esses dois que já é por natureza. Então aquilo só é mais difícil para ele. Mas isso não quer dizer que ele não é capaz.
Deu para entender que é só que aí vamos pegar essa pessoa que não se conhece. Ele não se conhece, ele não sabe disso, ele não sabe de traços. Aí ele chega lá no trabalho dele, ele vê todo mundo vendendo bem e ele não consegue. Ele vai atrás de... Ele vai se culpar, ele vai achar que ele não presta para nada, ele vai só se negativar e vai adoecer. E quando vai ver, vai estar numa clínica tomando remédio de novo. Deu para entender? O que acontece com a pessoa que não se conhece? Infelizmente, no sistema que a gente vive hoje em dia a gente é tudo remédio. Se eu contar para vocês... Eu vou falar, tá? Se quiserem me cancelar, que cancelem. Se eu contar para vocês como funciona a máfia do diagnóstico, vocês caem para trás. É sério. Diagnóstico, lembra que eu falo? Eu sempre falo isso, eu detesto diagnóstico. Gente, você quer me matar com a faca da cozinha, é você me falar num diagnóstico. Ah, foi diagnosticada com não sei o quê. Mas isso aqui é uma coisa para outro dia. Se vocês quiserem, eu conto para vocês como é que funciona, certo? Por conta disso, a pessoa às vezes não tem problema emocional nenhum, a pessoa não tem defeito nenhum, a pessoa não é mais burra ou mais inteligente do que ninguém, a pessoa só não se conhece. Só que imagine ela aguentar isso por anos na vida dela. Ela pensa que ela tem um defeito. Aí perde a vida, tira a vida, perde a vida, fica doente, é fibromialgia, é problema no colesterol, é diabetes, é problema nos rins, todas as doenças, inclusive, tá? Nos traços, quando você me fala qual é o problema de saúde que você tem, eu sei qual é o seu traço que é na dor. Eu sei qual é o traço que você precisa de cuidar. Porque cada um, de acordo com o seu comportamento, tem uma tendência a um problema de saúde diferente, certo? Entende por que a pessoa chega nesse estágio? O nome das doenças não são psicossomáticas, ou seja, somáticas. Então, é a soma de problemas emocionais, psíquicos, não resolvidos, que vira físico, vira uma dor física, certo? A soma. Então, a pessoa tá ali anos naquela questãozinha emocional e não resolve, vira uma dor física, vira uma doença, certo? E, mais uma vez, diagnóstico e remédio. E tudo poderia ser livrado se ela se conhecesse. Mas, gente, o tempo tá acabando. Hoje eu tô falando demais. Tem mais uma coisinha aqui que eu preciso de falar pra vocês. Gente, deixa a minha rígida falar. Eu só tenho um rascunho aqui, tá? Não preciso de script. Tô brincando. Vamos lá. Não foi a rígida que falou, tá? Vamos lá. Outra coisa que eu preciso de dizer isso pra vocês. Eu preciso dizer. Eu já ouvi assim também, de uma pessoa. Mas todo mundo é rígida. Tem um monte de mulher. Eu mesmo, minhas amigas, gente, ou a rigidez delas é a primeira ou o segundo traço. Minhas amigas, tudo é rígida, ou primeiro ou segundo traço. Primeiro e segundo traço, lembra que é o que mais foi mielinizado. Então, existem pessoas que têm bastante desse traço aqui. Então, quem comanda a mentezinha dela é essa aqui. Tem a pessoa que foi bastante mielinizada nesse aqui. Então, quem comanda essa mentezinha dela é essa aqui. Então, ela tem bastante de um traço, certo? E aí, sim. Obrigada. Então, e assim. Então, existem várias mulheres lá rígidas. Vamos pegar um montinho de rígida? Eu vou falar pensando aqui até nas minhas amigas agora, sem dizer nome, tá? Vou pensar aqui nas minhas amigas. Minhas amigas todas têm ou a rigidez como primeiro traço ou como segundo traço. Tem a tímida, tem a faladeira, tem a que tá mais perfeccionista, tem a que é criativa. Gente, eu tenho uma amiga que é tão criativa e ela também tem rigidez como primeiro traço e eu não tenho a criatividade dela. Por quê? Por quê, Joana? Por quê? Não seria um padrão? Seria bem fácil se fosse um padrão. Porque eu poderia ter um PDF de rígida e falar, você é rígida. E te mandava só o PDF. Menina, a gente resolvia seu caso em 5 minutos. Mas nós não somos um traço. Aí que tá o segredo da coisa. Nós não somos só um traço. Por isso que por mais que você ouça sobre traços, você fala, eu me identifico com esse, você não se resolve. Porque nós não somos um traço. Nós somos a combinação dos nossos traços. Então, existe lá por exemplo, eu sou rígida, eu sou bastante rígida. Esse aqui é o que predomina. Só que logo depois, um pouquinho depois, eu tenho bastante oral e bastante psicopata.
Então vamos lá? Isso faz de mim ser o quê? A rígida é a perfeccionista, a que não precisa de script, né? Aqui tudo que vai fazer quer fazer perfeito. Só que ela é seletiva. Ela é seletiva. Lembra que dessa vez ela tem que acertar? Ela escolhe o certo, ela tem um plano lá, então ela é seletiva. Se fosse uma pessoa só rígida, ela seria mais quietinha, mais acanhada. Mas aí eu tenho essas duas aqui que de acanhada não tem nada. Essa aqui ama dar risada de tudo e essa aqui ama fazer piada. E quando eu junto essas duas, eu tenho 41%, 42% contra os meus 35% de rígida. Isso faz de mim o quê? A rígida engraçadinha. A rígida que não tem vergonha. A rígida que sabe falar em público, sabe fazer, se cobra para fazer bem feito e ainda faz tirando onda, rindo. Entende? Aí uma outra amiga minha lá, ela já é diferente. Ela também tem esses 3 traços. Vou pegar mais uma aqui que tem esses 3 traços. Só que o traço principal dela é esse aqui. Ela é oral. Ela é muito oral. Ela é muito oral e depois ela é rígida e depois que ela é psicopata. Então, quem predomina ela já não é a seletiva. Lembra que eu te falei? A seletiva já não é. É a oral, a impulsiva. Isso faz dela ser diferente de mim, por exemplo, num caso. Se por exemplo, meu jeito de funcionar. Se eu escuto uma história, certo? Aí eu tenho a rígida seletiva que pensa, não vou abrir minha boca, né? Pra dar minha opinião, porque não é nem minha amiga, não é nada meu. Aí a psico pode juntar e falar, o que ela vai fazer com a informação que você vai dar? Aí a gente escolhe não falar. A única que queria falar, se meter, seria essa. Mas aí ela perde pra essas, certo? Aí vamos voltar lá na minha amiga, que é o contrário, que o primeiro dela é oral. Não pensa, a oral não pensa. Quando ela viu, ela já falou. Então, essa minha amiga tem os mesmos traços que eu, só que em ordens diferentes, em quantidades diferentes, já faz ela ter um comportamento diferente do meu. Então, nessa mesma situação, essa minha amiga, quando tá ouvindo a história, já se meteu, já colocou a boca no trombone, já disse. Quando ela chega em casa, que ela dá ouvida rígida. Que foi que você fez? Você meteu o trambolho, a boca onde não devia. Só em casa. Entende como faz diferença a gente saber a quantidade que a gente tem de cada traço? Nesse começo, até a gente se entender, a quantidade que a gente tem de cada traço é importante sim, porque é isso que vai diferenciar eu de você e da outra. Às vezes a gente pode ter os mesmos traços. Eu sou rígida, eu posso encontrar aqui hoje, está falando com mais outras 30 rígida. Mas nós temos algum padrão, algum comportamento diferente, porque isso vai depender de qual é o seu segundo traço, de quanto você tem de cada um. Isso faz nós sermos o ser ímpar. Sermos rígida, mas aquela ser tímida, aquela ser inteligente, aquela ser criativa, aquela ser brincalhona. Entende? Porque vai depender de qual é a sua combinação de traços. Então põe isso, uma coisa assim que leva isso para vocês. Nós não somos um traço, nós somos a combinação dos traços, certo? Por isso que a gente tem que saber qual é a nossa combinação, qual é a minha combinação de traços, porque eu vou funcionar de acordo com a minha combinação. Se a gente, por exemplo, tá falando de uma rígida e ela tem bastante esquizo, tem uma dessa em casa, tá? A minha filha mais velha é bastante rígida, mas a segunda dela já é esquizoide. Isso faz dela ser totalmente diferente de mim. E ela tem tanta rigidez quanto eu. Mas o segundo traço dela é da esquizoide, é da quieta, é da ficar no canto dela, de ser inteligente, gostar da coisa da cabeça, de estudar, de ler. Gente, um monte de preguiça de ler, eu leio obrigatório. Ela não, ela ama ler, entende? Ela é rígida também, mas o segundo traço dela, esquizoide, já faz dela uma pessoa diferente de mim. Deu pra entender? É isso que eu gostaria, assim, porque eu acho que cai, sabe, com 1 hora, e pela primeira vez eu falei demais, hein? A gente vai dar 1 hora. Eu não sei se cai, eu acho que cai, nem sei, porque eu nunca levo, eu falo que eu gosto de fazer pequena, curta, porque eu morro de preguiça de live longa. Mas eu gostaria muito de que vocês entendessem isso, certo? Rapidinho aqui, me perguntaram, sempre são 3 principais traços? Não,
Lembra que eu falei? Pode ser que a pessoa tenha um 5 distribuída. Então, imagina a mente dessa pessoa com todas as 5 dores, com 5 funcionamentos, com 5 comportamentos. Ela pode ser distribuída. Ou ela pode ser muito de duas. Eu pego muito gráfico assim, tá? Por exemplo, já que eu falei de rígida, primeiro traço, eu tenho amigas que têm muito dessas duas aqui, da rígida e da oral. E elas são muito dessas duas, tipo 30, 30, 35, 35. Isso já faz dela também ter um comportamento diferente do meu. A rígida e oral junta, lembra que a gente é a combinação e não um traço só? A rígida e oral junta, ela é a mais ciumenta. Já faz dela um ser diferente de mim. Então a gente pode ser bastante de 2, a gente pode ser 3, a gente pode ter uma distribuição dos 5. Tem gente que tem muito de um só. Eu tenho uma amiga que ela é 45% rígida. Pensa na belezura dessa mulher. 45% rígida. Eu tenho amigas 42% rígida. Eu tenho uma 40% rígida. Então ela tem muito desse aqui. Ela é quase... Gente, ela é muito disso aqui. Aí tem um pouquinho lá dessa. Entende? Então, o que vai dizer quem nós somos? A fase que para a criança foi mais difícil emocionalmente falando. A fase que a criança teve mais percepção emocional, entende? Quer ver um exemplo? Lembra que a criança entende de acordo com a capacidade dela? Vamos supor que lá a menininha tá lá. A menininha tá vindo na vida, tá vindo na vida, tá vindo na vida. Aí nessa fase aqui ela perde o papai. Ou a mamãe e o papai se divorcia, se separa. Certo? Então essa criança... Entende que como ela foi marcada nesse traço aqui, na rigidez, então é aquela criança que pode ficar com bastante desse traço aqui, por conta do que aconteceu no mundo externo dela. Então, respondendo a pergunta, deu para entender? A gente pode ser 3, a gente pode ser 2, bastante. A gente sempre vai ter os 5, mas os outros, às vezes é insignificante. Tem gente que tem lá 5% desse, então é um traço que a gente não vai trabalhar na pessoa, porque não é significativo no comportamento dela. A gente vai sempre trabalhar com aquele que é significativo. Tem gente que é um só, bastante. Tem gente que é 2, tem gente que é 3, igual eu sou 3. Eu sou 35 rígida, eu sou oral 20 uma coisa e sou psico. Então eu cuido dessas 3 aqui. Dessas 3, eu tô tendo dificuldade. Eu cuido dessas 3, eu atendo a necessidade dessas 3. Eu conheço essas 3. Eu sei o que elas gostam, eu sei o que elas querem, eu sei gastar a bateria delas. Imagine que traços sejam baterias. Então você tem aquela quantidade de bateria para usar. Imagine naquele dia você usar muito de uma bateria só, muito só de uma. Você deixa ela na dor, você deixa ela cansada. Aí ela cansada, o que ela faz? Ela vê a colega fazendo e ela não consegue mais, ela se frustra, ela se compara, ela não se sente suficiente. Aí se joga numa cama triste, acha que eu tô com depressão. Entende? Então a gente tem que conhecer, a gente tem que buscar por autoconhecimento, se conhecer. Primeiro é se conhecer, você tem que se conhecer. Se conheceu, sabe como você funciona, quais são os seus traços, seu padrão de comportamento? Agora eu vou fazer o que elas gostam. Como eu faço para cuidar delas? O que eu tenho que fazer para cuidar delas? Então agora eu cuido delas, eu atendo a necessidade delas, porque aí ela sai daquela zona de dor, de sofrimento, talvez até de já problemas de saúde, e começa a dar vida para elas, uma vida mais leve, uma vida mais saudável. Entende como a gente sai do sofrimento, da angústia e vai para a vida leve, vida saudável, sem necessariamente ter que culpar papai e mamãe por isso. É outra coisa que eu quero muito que vocês lembrem disso. Então aqui não vem ao caso, ai, minha infância foi isso, me fizeram isso e aquilo, meu pai e minha mãe. Esquece isso. Esquece isso. Não, sabe por que não quer dizer nada? Sabe por que não quer dizer mais nada isso? Vamos supor, então tá bom, vamos supor que a culpa foi lá, da mamãe e do papai, da vovó, do vovô, do tio, sei lá, de quem te criou. Vamos supor que foi lá, eles foi mal, ele não cuidou da sua necessidade. Você tinha essa necessidade e eles não fizeram, eles manipularam, eles sei lá o que foi que aconteceu, certo? Mas isso só é significante enquanto você é criança. Não é assim? Hoje você não é adulto? Você continua pedindo para sua mãe pegar água para você? Fazer seu prato de comida? Deitar com você para você dormir? Você ainda continua fazendo isso? Você é grande, você é adulta. Então quem tem a responsabilidade
responsabilidade hoje de cuidar das suas necessidades? Só você. Só você. Não é o marido, então não adianta vir com a desculpa, eu tô assim porque meu marido não é bom assim pra mim. Desculpa. Não é verdade. Quem tem essa responsabilidade agora é você. É você. Então esquece que o marido é ruim, esquece não sei o que, esquece. Começa a cuidar de como você funciona. Sai dessa zona de dor, tira a cólica da sua vida, tira a fibromialgia, gente. Tira remédio de dormir, tira, cuida de você, certo? Quando você consegue imaginar uma casa, um lar? Vamos lá, marido, esposa e um filho. Vamos pegar um lar pequenininho aqui, né? Que essa família conhece os traços de todos? Você consegue imaginar? Uma mãe que funciona de um jeito, certo? Aí o filho dela já funciona de outro. Você consegue entender como essa mãe pode ser uma mãe que atende a necessidade desse filho? Como esse filho pode ser um filho que entende como os pais funcionam, então faz sem irritar? Como esse marido que entende como essa esposa funciona, já sei qual é a linguagem que funciona com ela, então fala de um jeito que não machuca, que não irrita, e vice-versa. Meu marido é mais tranquilo, eu sou mais agitada, porque ele é tal traço, ele tem medo de manipulação, ele não confia muito. Então você sabe como agir. Você consegue imaginar como que é um casamento, uma família em que todos fizeram a análise, todos sabem como eles funcionam? Você consegue imaginar? Eu vou falar pela minha aqui. Eu tenho 2 filhas, para quem não me conhece. Cada uma funciona de um jeito oposto. Funcionam de jeito oposto, gente. Elas são totalmente diferentes. Apesar das duas ter rígida como primeiro traço. Olha que engraçado, né? Não é tudo rígida. Olha a diferença, porque nós não somos um traço, nós somos a combinação do nosso traço, certo? Então, uma gastou energia lá na escola, ela precisa chegar e ficar quieta um pouco, porque ela já gastou bastante energia na escola, então ela precisa de primeiro, igual um celular que você gasta muita energia dele, você não precisa pôr na bateria, colocar lá na tomada. Eu tenho uma que é assim. Agora, você já pensou ela chegar da escola, vai secar a louça, você não faz nada, você não sei o que, já tá nesse sofá de novo? Eu ia traumatizar esse jovem, essa adolescente. Ela ia crescer revoltada com essa mãe. Porque eu não conheço ela e eu estaria exigindo que ela fizesse alguma coisa, só porque ela já tem 13 anos. Levanta desse sofá, só tá nesse fone. Só que como eu conheço ela, eu sei que ela precisa, é uma necessidade dela se abastecer um pouco, se esconder um pouco, esconder o rosto, literalmente, às vezes, viu, minha gente? Quando quem é uma rígida que tem esquizoide, por exemplo, a rígida esquizoide, ela na escola apresentou lá o trabalho de escola, fez perfeito, porque tem uma capacidade intelectual enorme o esquizoide. Aí a rígida vai lá e faz com perfeição, não confia até no coleguinha para fazer, porque ninguém vai fazer igual ela, né? Rígidas são assim. Só que ela gastou essa bateria da esquizoide de apresentar. Quando ela chega em casa, às vezes até o cochilo dela tem que ser de rosto coberto, igual um esquizoide gosta, capuz. Eu conheço ela, eu sei que ela funciona assim. Então eu não vou exigir nada dela sem que antes primeiro ela se reabasteça. Entende a diferença que isso faz? Aí depois que ela reabasteceu, ela volta para a vida, volta para o ciclo da família ali, então tá tudo certo e vai fazer o que ela tinha que fazer. Sem eu precisar de irritar ela, sem eu precisar de cobrar ela, sem eu precisar de levar ela para o psicólogo falando que essa menina é preguiçosa. Eu ouvi isso essa semana de uma adolescente, que a mãe dela levou ela para o psicólogo porque ela não faz nada. E ela tem esquizoide. E essa menina sofre. Vou nem falar nada, porque chega a me dar angústia. Entende a diferença de uma família que conhece os traços? Que buscou por autoconhecimento? Que sabe como cada um funciona? Deu pra saber, entender a diferença? Aí eu tava falando das filhas, né? E eu já tenho uma outra que é totalmente oposta. É super impulsiva. Que é tudo muito intenso. Então se ela me pergunta alguma coisa, eu falo, não. Ela, mãe, tá bem? Tá tudo bem? Ai, a senhora não me respondeu bem. Aí eu tenho que falar, não, minha filha, hoje não vai dar, porque ela funciona desse jeito. Gente, eu tô exagerando, tá? Você sabe disso, né? Eu tô exagerando. Mas eu trato cada uma como cada uma funciona. Pra, no mínimo, lógico, gente, nós não somos robôs. Mas, no mínimo, dar uma dignidade para minhas filhas. Entende?
A mesma coisa é o marido e a mulher. A gente não é robô, a gente não vai conseguir ser perfeito o tempo todo, gente. Pelo amor de Deus, a gente é humano, né? Mas eu dou o mínimo de maestria para esse homem que vive dentro da minha casa. Para ele se sentir o chefe da casa. Inclusive vai ser assunto para aquela nossa mentoria sobre casamento, hein? Tem um monte de mulheres aí esperando. E a mesma coisa ao contrário. Ele me dá um mínimo de dignidade de como esposa, de reconhecer o que eu faço, o meu papel. Porque a gente se conhece, certo? Amores, eu acho que eu vou parar por aqui. Eu falei dos traços, das combinações, acho que todo o meu rascunho aqui, tudo que eu queria, acho que deu pra entender. Não deu pra entender, gente? Deu pra entender a importância da gente se conhecer? Deu pra entender a diferença que vai ser uma família que se conhece, que faz análise? Deu pra entender que isso aqui não é bruxaria, não é... Gente, Joana, eu olho... E não adianta eu olhar pra você, tem gente que me pergunta muito isso, gente. Todo lugar que eu vou, ai, fala aí qual é o meu traço. Gente, eu posso até falar. Eu posso até falar, eu tô olhando pra pessoa, eu tô vendo qual é o traço dela. Tô vendo que ela é masótica, tô vendo que ela é rígida, tô vendo que ela é esquizoide. Eu posso até falar, mas ela é a combinação. E essa combinação não é só o formato do corpo, é o comportamento dela, é a expressão dela, é como se senta. É a sensação que ela passa. Eu preciso de juntar todas essas informações para a gente chegar na combinação exata dessa pessoa. Entende? Essa é a diferença. E aquela analista que ainda te pede foto, que só faz pelo seu formato, a foto, gente, foto dura. Pensa numa foto, a foto é dura. A foto você faz assim. E ela, olha, ela tem formato tal. Gente, não é só formato. Tem um formato, sim, o oral arredondado, esse aqui ossurinho, esse aqui triângulo, esse aqui quadrado, esse aqui violão, mas não é só o formato, é uma combinação de fatores. E nós somos uma combinação de traços. Essa é a diferença, certo? Eu acredito assim que tudo que eu queria passar de traços aqui para vocês, eu passei. Tem alguma pergunta? Eu gostei da pergunta da menina. Opa, análise só se faz pós que idade? Vamos lá, tá aqui uma pergunta muito boa, tá bom? Essa aqui eu vou responder rapidinho. Com 7 anos já foi formado, certo? Essa criança já tem a formação. Mas, cientificamente falando também, tá bom? É comprovado cientificamente, a criança ela começa a ter o intelectual dela, emocional, a partir dos 14. Então, até os 14 anos, a criança, ela é o reflexo do ambiente dela. Por isso que quando você leva uma criança até os 14 anos ao terapeuta, normalmente um bom terapeuta, ele vai tratar os pais, ou quem cuida dessa criança, e não a criança. Porque até os 14 anos, ela ainda não tem inteligência emocional. O cognitivo dela ainda é moldado pelo ambiente dela. Então, com 7 anos, dá para fazer análise? Dá. Pelos formatos. Mas vai ser uma análise certinha, correta? Não. Porque essa criança ainda vai ter o comportamento moldado pelo ambiente dela. Então, vamos supor que essa criança ela tem até esquizoidezinho lá, mas ela está num ambiente que só grita, que só critica. Então, ela vai fazer isso. E, na verdade, às vezes não é a personalidade dela ainda. Ela só está repetindo o ambiente dela. Por isso que uma análise num jovem, antes dessa mudança do cognitivo, pode não ser exata, tá? Inclusive, por exemplo, das minhas filhas, elas têm análise. Eu fiz lá uma com 10, outra com 10, acho que outra com menos. Mas eu vou aguardar para bater aquele martelo, sabe? Depois dela, elas chamam de glau. As minhas filhas chamam de glau, sabe? Quando a menina muda de menina para mulher, que muda aquele, que né, vira moça, muda tudo, ela chama de glau. Então eu vou deixar para bater o martelo mesmo quando elas passarem por esse glau, porque a partir dos 14 anos a criança usa o cognitivo dela. Ela para de ser moldada pelo ambiente. Por isso que quem tem filho aqui vai concordar comigo. Já viram alguém falar assim, ai, era tão bonzinho, entrou na... Lógico que ele era bonzinho, né? Ele era moldado pelo seu ambiente. Se você mandava ele calar a boca e mostrava o cinto, ele era bonzinho. Aí, quando ele faz os 14 anos lá, passa desse glau aí, gente, que a gente não é idade exata, 14. É 12 aos 14, sabe? Tem esse, certo?
Aí tem mães que falam isso, ai, ele tá tão difícil, agora eu falo, ele não me ouve mais. É porque agora ele tá usando o cognitivo dele. E aí ele diz que ele gosta. Agora ele não faz mais o que você gosta. Entende? Às vezes não é rebeldia. Ele só não é mais moldado pelo ambiente dele. Entende? Por que que às vezes pode acontecer isso? Então, a análise com 7 anos pode ser feita? Pode, pelo formato. Que é uma análise correta, bem feita, quer entender como ele é formado mesmo, essa combinação. Espera passar pelo GLAW, como minhas filhas falam, tá bom? Sobre o formato do corpo, onde entra a genética. Então, tem estudo que fala que a genética é 25%. Tem estudo que fala que é meio a meio, sabe? Não é uma coisa certa, tá? Mas quer ver algo que faz diferença aqui? Eu vou responder essa sua também, tá? Mas quer ver? Por exemplo, digamos que, por exemplo, eu e minhas filhas, né? Eu e minha outra filha. Olha, ela tem a boca grande igual a mãe. Certo? Olha, então a genética, a gente tem a boca grande, certo? Mas quando você olha a minha boca, eu tenho formatos que é do meu traço. A minha filha também tem a boca grande igual a minha, então é genética. Mas ela tem formatos que é do traço dela. E quando a gente fala em traços, são formatos, tá? Então dá diferença sim. Olha, ela é alta igual o pai dela. Ah, ela é alta igual o pai dela, porque veio da genética. Aí uns falam 25%, outros falam 50%, sabe? Não é exato, tá bom? Mas quando vê o alto, elas são altos iguais. Olha, ela é alta igual o pai dela, cresceu igual o pai. Mas ela tem formatos do traço dela. O pai dela tem formatos do traço dele, certo? Uma perguntinha aqui. E quando se tem mais pontuação em certa parte do corpo? Exemplo, mais rigidez nas pernas. Significa o quê? Tem muito significado, viu? Ai, tem muito. Quando a gente não é os 6 partes do corpo que a gente vê o formato do corpo, o traço, na parte do corpo que a pessoa tiver mais daquele traço, vai significar mais do comportamento naquele traço. Já que você falou da perna, na rigidez na perna, então vamos pegar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Quer ver um exemplo? Eu tenho uma pessoa que eu fiz um traço que ela é muito rígida oral. Ela é muito, tipo os dois juntos, sabe? Ela é rígida oral. A rígida oral, como ela tem o oral até primeiro, o oral é mais sem energia, gosta de acordar, gosta da preguicinha, gosta de primeiro tomar um cafezinho gostoso. A rígida, ela já é a mais ágil, certo? Só que imagine essa briga, essas duas iriam brigar. Energia, poupa, gasta, poupa, gasta, poupa, gasta. Mas essa moça em especial que eu tô te falando, ela tem muito traço de rigidez nas pernas. Muito. Tipo, a rigidez dela é muito na perna. Ela levou tipo 6, 7 pontos de rigidez nas pernas. Então, apesar dela ser oral como o primeiro traço dela, ela é uma mulher que não para. Ela não para. Porque a perna dela tem mais rigidez. E eu tô dando exemplo da perna rígida, que foi o que você me perguntou. Mas isso é para todos os traços, tá? Se tiver uma parte do corpo específica que a pessoa tiver muito de uma pontuação de um traço só, significa algo assim. Me passa uma informação. Quando eu vou fazer a análise da pessoa, eu acabo de ter uma informação. Olha, ela tem 6 pontos aqui desse traço em tal lugar. Ou na boca, ou seja onde for, certo? Me passa sim uma informação. Boa pergunta, gostei, certo? Eu acho que as perguntinhas aqui a gente fez, hein? Formato corpo, formato corpo. Da genética eu respondi, né? Que sim, por exemplo, alto, boca grande. Acaba não, quero saber a porcentagem do meu. E aí, vocês, quem querem mandar uma mensagenzinha lá? Eu vou conseguir mais pontuação em certa parte do corpo. Acho que foi as perguntas mais... As outras a gente foi falando aqui. Pra fazer o sorteio, tá? Já quero mais. Ai, obrigado. Maravilhosa, obrigada. É isso aí. É isso aí, gente. Então, quem quiser participar do sorteio do gráfico, lá na fotinha até mostrei como é que é um gráfico, certo?
Aí a pessoa vai receber quanto que ela tem de cada traço, a porcentagem. E aí, lembra que eu falei, nós não somos o traço, nós somos a combinação. E aí ela vai receber a porcentagem dessa combinação. Se você é mais emocional, se você é mais racional, se você gosta mais de gente, se você gosta mais de ficar recluída, se você é do pensar, se você é do agir, se você é do se emocionar, quanto você tem de dependência emocional. Também que isso aqui é fator importante. Quanto que você tem de desejo pela vida. Essas porcentagens vão vir todas, tá? E aí eu vou mandar para a pessoa que ganhar e fizer o gráfico, eu vou mandar os conflitos e semelhanças dos traços, porque é aí que a gente tem que se apegar, sabe? A gente tem que se apegar na nossa combinação e não no traço sozinho, certo? Vamos responder a última pergunta? Gente, porque eu falo que eu não gosto de live longa, essa aqui já tá mega longa. E não caiu! Vamos lá. Após adulto, muda o traço? Situação da vida influencia? Excelente pergunta. Pergunta boa. Bora lá. Quando vai ter sobre casamento, eu vou falar, mentoria. Essa semana eu já falo. Vamos lá. Quando muda o traço após adultos? Então, vamos entender? Vamos lá. Mais uma vez, vai depender da analista, tá? Saber ler. Vou pegar um outro exemplo. Uma pessoa que sempre foi magra, certo? Sempre foi magra lá, sempre foi corpuda, bonita, ela é uma rígida, vamos supor, ela é uma rígida. E ela tem como segundo traço dela lá oral. Aí lá, sei lá, ela tá lá com seus 30 e poucos anos e ela engordou muito. Vamos supor que ela tá com bastante sobrepeso, certo? Só porque ela tá cheinha, o analista que só vê formato vai fazer o quê? Vai falar que ela é o quê? Já vai jogar na cara que ela é o quê? Essa daí deve ter uns 40 de oral, só porque ela tá cheinha. Porque ela só vê formato. E não, quando adulto, não se muda o traço da pessoa, como a pessoa funciona. Ela pode estar vivendo uma situação, uma circunstância em que aquele traço dela lá tá incomodado, tá? A gente fala na dor. Então vamos pegar, já que eu falei do exemplo da rígida oral. Então ela é rígida, a vida inteira ela foi corpuda, bonita. Aí agora ela está com excesso de peso. Qual dos dois traços dela que está na dor, vamos dizer assim? Pelo formato do excesso de peso dela, dá pra gente saber se é o oral, então ela tá na dor do oral, se sentindo muito abandonada, então tá comendo demais, né? As emoções todas na boca. Ou se aquela gordura é da rígida, tá? Se tem as crenças, lembra que eu falei? Se tem aquelas crenças sobre o corpo, se já traiu, tem medo de trair de novo, se o casamento já acabou uma vez, se tá com medo de acabar de novo, tem as crenças, e se aquele peso naquela mulher é da rígida. Então, não muda, a pessoa não muda. A ciência comprova que o traço foi mielinizado até quantos anos? Não foi até os 7? Entende? Então, não tem como, se os traços foi mielinizado até os 7 anos, nessas 5 fases, quando adulto, se você engordar, se você emagrecer, se você fizer uma cirurgia plástica e colocar enxerto aqui, não vai mudar quem você é. O que pode acontecer é o analista ter que fazer uma boa análise para enxergar além do peso ou além da magreza. Vamos supor que foi uma pessoa que emagreceu demais, que fez uma cirurgia lá, uma bariátrica e emagreceu bastante. Então, um bom analista, ele tem que ler além do peso, ele tem que ler além da magreza, além da cirurgia que ela fez na boca, entende? Por isso que a análise feita só de formato de corpo, a gente tem que ver sensações, expressões, comportamento, porque a gente vai chegar na combinação correta. Então não muda. A ciência comprova que a mielinização dos traços é feita nessas 5 fases aqui. Então a pessoa ter crescido e mudado, porque a gente engorda, a gente emagrece, não é assim? A gente vai ficando velha, a orelha cresce, não é assim? Não muda o comportamento da pessoa. Não muda os traços dela. A mielinização dos traços é na infância. Certo? Certinho? Deu para entender? Então, beleza.
Então, é isso aí. Então, eu falei que era a última, então vai ser a última. E aí, sobre a mentoria do casamento, gente, se preparem, porque a mentoria do casamento nós vamos arrasar. Sabe isso aqui que eu falei sobre traços, conhecer? Vamos arrasar. Quem entrar na mentoria do casamento, vou te dizer, vai sair esposa filé. E tinha o marido também para ele sair um marido filé, porque uma esposa filé merece um marido filé, né? Tá bom? Certinho, gente? É isso. Eu vou parar por aqui, tá bom? Sem frasezinha hoje. Não, a frase que eu vou falar hoje eu vou repetir, tá bom? Nós somos feitos à imagem do Criador. Não esquece disso. Não esquece disso. Então não deixa ninguém falar para você, taxar você como sem perna. Você serve para isso, para aquilo, você faz para você, ser difícil para você. Não permita. Você não é uma árvore que precisa de licença da prefeitura, tá bom? Para mudar. Você é um ser inteligente. Então, independente dos traços que você tenha, independente da percepção emocional que você teve na sua infância, você tem uma capacidade enorme, enorme de evoluir, de crescer, de moldar, de melhorar, certo? Não esquece disso, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Essa vai ser mais difícil de reassistir, porque ficou longa, né? Mas obrigada, tá bom? Obrigada mesmo. Beijo. E mandem lá os nomes de quem quiser, tá bom? Passar concorrer ao gráfico, tá bom? Que eu vou fazer o gráfico da pessoa, vou dar o meu melhor, vai ser 1 hora comigo, que a gente vai fazer aquele gráfico bem feitinho, e a pessoa vai receber os conflitos dela, as semelhanças dela, para ela entender a combinação dela, certo? Ela falar, é isso aí, Joana, essa sou eu, tá bom? E usar isso pra vida dela, ela vai usar isso pra vida, vai se entender, tá bom? Vamos melhorar aí o que tiver de ruim, de insônia, Vamos arrasar, tá bom? Vamos concorrer? Tô doida pra fazer, tá bom? Beijo. Obrigada, tá bom? Obrigada mesmo, viu? Até mais. Agora vamos ver como é que fecha, né? Porque você sabe que eu sou com tecnologia. A Rita aqui não precisa de script, mas precisa de ajuda com tecnologia. Beijo, tchau!